皆さん、こんにちは。言いばやりの先生、タリタです。今日は第5課の文法の勉強をしていきましょう。まず、はじめの文法です。動詞 verbos sempre no mas que formato mas mais das, que vai ter o sentido de começar a. Aqui nós temos uma outra parte gramatical que nós aprendemos nos livros anteriores, o hajimeru. O hajimeru também ele tem o sentido de começar a fazer algo. E, né, eu posso falar Nihongo no benkyou wo hajimemasu, né? Eu comecei a estudar o Nihongo, o japonês. Essa parte gramatical dessa lição, o dasu, verbo mais dasu, é no sentido de começar a, assim, de repente, repentinamente, uma coisa que começou rápido, de repente. O que é diferente do hajimeru, que tem a ação de começo e término de algumas ações. Então, eu comecei a estudar alguma coisa, comecei a pesquisar sobre algum país. Então, eu começo e se tem o começo, tem o fim, o término. O dasu, o verbo mais dasu, é no sentido de repente. Né? A estrutura da frase não é difícil. 例文を見ましょう。雨が急に降り出しました。ね、降ります。雨が降ります。É a expressão chover, né? Então, 降りますのa gente corta o mas, 降り出しました。Claro, esse dasu eu posso colocar em todas conjugações de verbo e de tempo. Aqui eu coloquei no passado. Essa parte gramatical do doshi, mas na forma mas mais dasu, a gente sempre pode colocar o kyuni, que é de repente. Como essa parte gramatical está falando o início de repente, uma coisa que aconteceu de repente, então eu posso estar acrescentando kyuni, a palavra kyuni, para dar mais ênfase nesse repentinamente, de repente. Então, ame ga kyuni furidashimashita. Começou a chover de repente. 次です。車の中で赤ちゃんが泣き出した。Aqui eu coloquei na forma curta. Pode ser tanto formal quanto informal, não tem problema. Então, 車の中で dentro do carro, 赤ちゃんde bebê, criança, né? E 泣きます é chorar. Então, 車の中で赤ちゃんが泣き出した。Né? A criança, o bebê, né, começou a chorar dentro do carro. Então, mostra, a criança começou a chorar de repente, né? Para dar esse sentido de repente, usamos esse dashita. 最後です。息子がやっと歩き出した。Né? Musuko de filho, yato, finalmente, nesse sentido, e arukimasu é o andar. Então, esse musuko, provavelmente criança, está começando a aprender a andar, e eu posso falar, musuko ga yato arukidashita, né? A criança, né? O filho, finalmente começou a andar. Então, mostra essa de repentina, de repente. Nesse caso, usamos a expressão dasu. Diferentemente do hajimeru, que quando eu começo, não é de repente que eu começo a fazer o japonês, ou eu começo a pesquisar algo. Então, tem essa diferença principal para distinguir esse dasu e o hajimeru. 次の文法です。動詞 sempre o 動詞vai estar na take, na forma ta, e ho ga i, é melhor, deveria. Aqui nós vamos dar um conselho. Deveria fazer algo, é melhor fazer isso, né? Essa parte gramatical é necessário que o verbo esteja na forma ta,
sempre, se é de conselho, sempre vai ser a forma tá. Não vai dar para aceitar outros tipos de conjugações. Vai ser sempre a forma curta, take. E acrescenta hoga i. Se quer deixar um pouquinho mais formal, eu posso acrescentar também hoga i desu. 例文を見ましょう。もっと野菜を食べた方がいいです。野菜 de legumes, vegetais. Então, もっと é demais. Então, もっと野菜を食べた方がいいです。Deveria comer mais legumes, vegetais. É melhor comer, né, legumes, vegetais. 次です。毎日水を2リットル飲んだ方がいいですよ。né? 水を2リットル é de 2 litros. De 毎日 todos os dias deveria tomar 2 litros de água. Eu posso estar colocando esse desu yo, o final yo, para dar mais ênfase nessa afirmação, nesse meu conselho. Então, 毎日水を2リットル飲んだ方がいいですよ。最後です。傘を持って行った方がいいですか? Eu posso estar fazendo perguntas também. É só acrescentar ka no final. Então, casa de guarda-chuva, 持って行く é de levar, né, algum objeto. Então, casaを持って行った方がいいですか? Deveria levar o guarda-chuva nesse sentido. É melhor levar guarda-chuva? Sabe, nesse sentido. Então, eu posso estar colocando o final ka para fazer a pergunta. A estrutura da frase é mesma. 次の文法です。でも構わない ou ではじゃなくても構わない. Primeiro, vamos ver a parte de afirmação. Essa parte gramatical significa a indiferença ou permissão que eu dou. Primeiro, vamos ver a estrutura da frase. É doshi, o verbo sempre no teke, da forma te, mas mo kamawanai. Então, se for ike yoshi, regra de sempre, kute mo kamawanai. Se for nake yoshi ou meishi, de substantivo, demo kamawanai. As regras para nake yoshi e meishi são iguais. Então, demo kamawanai. No caso do verbo, tem que ser sempre a forma te, né? Essa regra exige que tem que ser essa forma te, e acrescentamos esse kamawanai para falar de indiferença. No caso de nas negações, é simples também. Eu posso estar colocando ike yoshi ku nakute mo kamaimasen. É a regra que nós aprendemos quando vimos a parte de conjugação dos adjetivos, na negação, né? E nake yoshi janakute mo kamawanai. E meishi tem a mesma regra, só que eu posso deixar tanto nake yoshi quanto meishi um pouco mais formal. Meishi de wa nakute mo kamawanai. Okay? Então tem que tomar cuidado. Se for usar na negação, eu conjugo, né? Ike yoshi, nake yoshi, meishi na negação e acrescenta kamawanai. Claro que eu posso deixar esse kamawanai um pouco mais formal, kamaimasen, né? Que mostra indiferença ou permissão. 例文を見ましょう。ここでタバコを吸っても構いませんか? Né? No sentido de, não tem problema eu fumar cigarro, né? Aqui. ここでタバコを吸っても構いませんか? Tem importância eu fumar aqui? Nesse caso, fumar o tabaco de cigarro aqui. Então, eu estou fazendo, né? Tem, não indiferença, mas tem algum problema, tem importância eu estar fazendo isso. É como se fosse uma permissão. 次です。会議は明日でも構いません。Né? Então, 会議 de reunião. Então, a 会議は
ashita, meshi, né? Então fica demo kamaimasen. Não tem importância se a reunião for amanhã, né? Nesse sentido, para mim é indiferente se amanhã. 会議は明日でも構いません。次です。パソコンは新しくなくても構わない。Né? Aqui estou usando a forma bem curta, né? Ou coloquial. パソコンは新しくなくても構いません。Não tem importância se o computador ou notebook não for novo. Eu estou falando que pode ser antigo, não precisa ser exatamente um computador novo. Então, パソコンは新しくなくても構いません。Né? Aqui eu estou usando o adjetivo e na forma negativa. Então, não tem importância o computador não ser novo. Então, aceito também se for antigo. 次です。有名じゃなくても構いません。Aqui também eu estou usando na adjetivo na negação. 有名じゃなくても構いません。有名é a exceção, né? Apesar de terminar com i, a gente classifica como na keiyoshi. 有名じゃなくても構いません。Não tem importância se não for famoso, né? Não precisa ser famoso. É nesse sentido. Então, 有名じゃなくても構いません。最後です。全部食べなくても構いませんよ。Aqui eu estou usando de novo esse yo para dar mais ênfase nessa afirmação, nessa permissão e indiferença que eu tenho em relação a essa frase. Então, 全部é de tudo. Então, 全部食べなくても構いませんよ。Não tem importância se não conseguir comer tudo. Nesse sentido, não tem importância se não comer tudo, né? Então, eu estou falando que se deixar um pouco alguma refeição, né, alguma comida, não tem importância. Estou falando no sentido de, para mim, é indiferente você deixar um pouco de comida no prato, por exemplo. Então, usamos essa parte gramatical para mostrar a nossa indiferença ou para um pedido de permissão de um jeito um pouco diferente. これで第5課の文法は終わりです。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。